Seguimos agora com um tema que é urgente, atual e necessário. Bioeconomia e agro. O quanto o agro pode ser bioeconômico e o quanto a bioeconomia pode ser agro. Esse painel propõe um olhar sobre as conexões possíveis entre a bioeconomia e o agronegócio, entendendo como esses dois setores, que muitas vezes são colocados em campos opostos, podem e devem dialogar, colaborar e construir soluções conjuntas para os desafios dos territórios amazônicos. Para conduzir esse painel, eu convido ao palco o mediador, senhor Edivan Maciel de Azevedo. Ele é médico veterinário, graduado pela Faculdade de Medicina Veterinária do Ceará, com pós-graduação em produção de ruminantes pela Universidade de Lavras, Minas Gerais. Possui mais de 36 anos de experiência no setor agropecuário, com atuação destacada em programas públicos de saúde animal e inseminação artificial. Foi secretário de Estado e secretário adjunto da Agricultura do Acre, além de presidente do CRMV Acre. Atualmente, é diretor executivo da Agroema Limitada, consultor da CRV Lagoa e vice-presidente da FAEAC. Integra conselhos técnicos e deliberativos nacionais como Senar, Fundepec e ABCZ. E atua também como produtor rural e prestador de assistência técnica na Amazônia e na Bolívia. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Participam também deste debate como painelistas Marcelo Chama Carbono, ele que é presidente da Cooperativa Brasileira de Créditos de Carbono, CEO da Neutralize, franquia de certificação ESG, fundador e gestor da Gaia Hub, fundo de impacto que integra a inteligência artificial em seus processos de decisão e auditoria dos dados. Ele empreende em negócios de impacto há 17 anos e coordenou o programa Carbono Neutro no Mato Grosso do Sul. Além disso, palestrou no Fórum Mundial da ONU em Bali e no Senado Federal. É host do painel de Green Tech do Rio Innovation Week e vamos recebê-lo também com uma calorosa salva de palmas. Convido a se juntar a nós o senhor Alfredo Roma, ele que é do Pará e é pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e professor da Universidade do Estado do Pará, agrônomo, doutorado em economia agrícola. Uma salva de palmas. Vamos convidar o senhor Jorge Paulo Dias, que é engenheiro de produção pela Escola Politécnica da USP, mestre e doutor em Logística e Educação com Jogos, atua há 25 anos como empresário na área de sistemas de informação para gestão de projetos e educação, e é conselheiro do Instituto de Engenharia, onde coordena o Grupo de Trabalho de Bioeconomia Nacional e a Divisão Técnica de Inovação para a Economia do Conhecimento e Educação. Seja bem-vindo. Na sequência, convido o Dr. Judson Valentim, que é doutorado em agronomia, pesquisador sênior da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, atuando no Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre. Graduado pela Universidade Federal Rural da Amazônia, possui mestrado e doutorado pela Universidade da Flórida. Foi pesquisador visitante em Harvard, com foco em ciência da sustentabilidade. Suas pesquisas abrangem pastagens, forras de cultura e sistemas sustentáveis de produção de bovinos na Amazônia Legal, integrando ciência e políticas públicas para a intensificação sustentável da agropecuária. Ele tem experiência em gestão de P&D, tendo sido chefe-geral da Embrapa Acre por 2 mandatos. Atua em conselhos e comitês estratégicos, como o Painel Científico para a Amazônia, Academia Brasileira de Ciências Agronômicas e Fóruns de Inovação no Acre, com forte ênfase no desenvolvimento sustentável da região amazônica. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e a todos que acompanham tenham um excelente painel. Meus amigos, primeiro agradecer a oportunidade que a organização do Chai Amazônia nos deu para estar presente aqui nesse painel, discutindo esse tema tão importante, talvez até um pouco impactante para esse seminário, que é o quanto que o agro pode ser bioeconômico e o quanto que a bioeconomia pode ser agro. A intenção desse painel é tentar desmistificar o que muitos da bioeconomia acham do agro e, ao mesmo tempo, também desmistificar
o que alguns do agro também veem a bioeconomia. Entendemos que os dois são sinérgicos, se complementam. Todas as atividades do agro são bioeconômicas, no interpretar literal da palavra. Bio é vida, economia, essa relação de produção, de manufaturamento dessa produção, de comercialização dessa produção, de bens e serviços que venham dessa produção. E a bioeconomia engloba essa economia que vem da vida. E o agro é vida, tanto na sua origem quanto na sua finalidade. Então, me sinto aqui muito lisonjeado de estar mediando um painel com pessoas tão ilustres, que alguns já conheço de algum tempo e outros durante a preparação desse painel, e que eu tenho certeza que vão fazer apresentações aqui muito interessantes, não necessariamente que todos tenham a mesma opinião, mas isso é importante, mas o importante é que saia daqui o que há de convergência e que nós possamos avançar para ter cada vez mais um agro com a pegada bioeconômica e uma bioeconomia que possa aceitar e entender a importância do agro para a nossa sobrevivência. Sem mais delongas, vamos começar aqui com o professor, doutor Alfredo Roma, pesquisador da Embrapa do Pará. Bem, gente, em primeiro lugar, eu queria expressar meus agradecimentos aqui ao doutor Lucas Valera, presidente do Instituto SAP, pelo convite, Agradecer também ao doutor Edivan, aqui coordenando. Eu espero que minha exposição tenha relação de complementaridade com os meus companheiros aqui da mesa, sabe? E também os que antecederam aqui. Eu queria trazer 3 recados aqui para vocês. Primeiro, eu queria dar um certo panorama aqui da agricultura amazônica, assim, no sentido macro, E o segundo ponto seria dizer que contrapor alguns temas que estão sendo colocados aqui, certos mitos, vamos dizer, aqui na Amazônia, e, finalmente, algumas sugestões assim, de uma proposta assim, que o Instituto SAP, ou então o governo do Acre e Amazônia, poderia aproveitar. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que nós estamos aqui numa região muito pobre aqui. Se você olhar o dado do POF 2023, o estado mais pobre do Brasil é o Maranhão, depois vem o Acre aqui, O Pará, por exemplo, o estado que eu represento, que 40% da população vive abaixo da linha da pobreza aqui, O Brasil tem em torno de 27%, Os estados que estão em melhores condições é Rondônia e Mato Grosso, aí o Santa Catarina, que apresenta melhores condições de vida aqui, Eu sou amazonense, lá de Parintins, onde a minha família imigrou, lá na década de 30. Aí, Bem, a primeira coisa que eu queria colocar aí é que nós temos aí mais de, praticamente, contei 26 definições de bioeconomia aí, sabe? Hoje, o doutor Mark aqui colocou mais 2 aí que eu não conhecia aqui. Então, a bioeconomia aqui, me parece hoje que nós estamos diante de uma polissemia aqui, Uma palavra, vocês podem procurar no dicionário, é uma palavra que significa muitas coisas, Tem manga, por ser manga de camisa, manga fruta, manga de pasto, banco de praça, banco onde a gente tira dinheiro aqui. Então, esse é o conceito de bioeconomia. Então, primeiro nós precisamos definir que bioeconomia que a gente está falando aí, tá vendo? Para mim, soja é uma bioeconomia, pecuária é uma bioeconomia, Quer dizer, todos esses produtos fazem parte da bioeconomia. Por exemplo, uma vaca come capim e transforma em leite, Você planta cana, aquilo bota umas bactérias, que aflora aí e vai transformar em álcool aqui, Então, para mim, não tem separação dessa questão aí. E não existe uma separação de produtos madeireiros e não madeireiros. Todos obedecem às mesmas regras econômicas aí, Cria-se um certo conceito que
todo produto não madeireiro é sustentável. Isso não é verdade. Isso depende da taxa de extração econômica, nem sempre coincide com a taxa de exploração biológica e vice-versa aqui, né? Então, tem essas conotações aí que é muito importante a gente definir aí nessa questão aqui, tá? Então, hoje, dizer que a minha área de pesquisa tem muito mais ligado com essa questão do extrativismo vegetal. E muitas propostas que aqui estão sendo colocadas está ligado que eu chamo dessa bioeconomia extrativa, aí, como sendo a tábua de salvação de muitas dessas propostas aqui, né? Eu também já tive a oportunidade de falar isso para o Chico Mendes, como estava vivo, tá vendo? Então, o extrativismo é muito bom quando o mercado é pequeno, mas quando o mercado começa a crescer, o setor extrativo não tem condições de suportar a demanda aí, né? Eu costumo dizer que a primeira maçã que Adão e Eva provaram no paraíso foi uma maçã extrativa, né? E hoje ninguém não está chupando laranja extrativa, nem comendo banana extrativa, porque todas foram domesticadas aí. Então, nesses últimos 10 mil anos, o homem domesticou mais de 3 mil plantas e centenas de animais que constituem essa agricultura que consegue sustentar mais de 8 bilhões de habitantes, que o extrativismo não tem condições de sustentar. E na Amazônia nós estamos assistindo o fenômeno dessa modificação aqui, tá, né? Uma das maiores conquistas da Embrapa que eu vejo aqui na Amazônia, tá, né, foi a domesticação do guaraná, por exemplo. Saímos do extrativismo para plantar. O problema é que, desde a década de 80, 70%, 75% do guaraná é produzido na Bahia aqui, tá, né? Por exemplo, aqui também foi a origem da seringueira, por exemplo, do cacaueiro, mas foi fazer riqueza lá fora. Aqui, né? A partir de 1990, pela primeira vez, a borracha plantada superou a borracha extrativa aqui. Apesar do forte lobby da borracha extrativa, a borracha extrativa gente, não representa nem 0,25% do total de borracha produzida aqui no país. Então, não é com a borracha extrativa que o Brasil vai tornar autossuficiente de um produto estratégico da economia brasileira aqui, tá, né? Então, a mesma coisa como se fosse a pupunheira, que é outro produto da biodiversidade amazônica também, mas que 4 estados lá do sul do país, Bahia, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, concentram 92% da área plantada de pupunheiras aí, tá, né? A mesma coisa também está acontecendo com a açaizeiro, que hoje é plantado lá em Tocantins, plantado em São Paulo, plantado em Brasília, etc, etc, né? Então, parece que todas as coisas boas são levadas. Por exemplo, os japoneses trouxeram a pimenta do reino, que era o símbolo da agricultura paraense. A partir de 2018, o Espírito Santo produz 2 vezes mais pimenta que o estado do Pará. E pimenta do reino é um produto básico para você montar sistemas agroflorestais. Então, hoje estão sendo colocadas 5 propostas aqui na Amazônia, aqui, principalmente pelas ONGs, instituições internacionais, etc, né? Uma é fazer o homem voltar à floresta, né? Nada contra isso, tá, né? Mas acho que esse modelo tem fortes limitações aí. A outra, baseada na experiência dos imigrantes japoneses do Tomé Açu, os sistemas agroflorestais. Os gringos pensam que a gente pode montar SAF no estalar dos dedos aí. Quando você olha a montagem de um SAF, vai depender aí do mercado daquelas plantas iniciais que viabilizam a formação do SAF, depois aquelas plantas finais que tenham mercado. Então, a questão do mercado, a questão de preço e a questão da viabilidade econômica é muito importante, né? Então, nós precisamos sair de uma certa fantasia que permeia esse recurso da bioeconomia, do extrativismo, que aqui estão sendo colocados aqui. Outra proposta sendo colocada é a venda de carbono e serviços ambientais aqui. Aqui, por exemplo, houve já um pessoal que está colocando alguma dúvida com essa questão aqui. Eu considero que o mercado de carbono tem uma curva de oferta igual como fosse uma curva de oferta de milho, uma demanda de milho, uma oferta de milho, etc. Para mim, o preço de carbono vai cair no longo prazo aqui, porque cada vez mais essa oferta de serviços ambientais vai aumentar. Por exemplo, se você comparar o preço dos painéis solares de 1975 até hoje, ficou a 1% do preço original aí, sabe? Então, tanto que hoje você está vendo o uso de painéis solares na residência, etc, etc. Tá? Então, acho que o preço do carbono no longo prazo vai cair, e esse mercado de carbono vai ser vítima do seu próprio sucesso aí, tá? Acho que é importante, eu acho que não tem nada contra. Agora,
induzir os pequenos produtores, índios, quilombolas, etc., para entrar nesse mercado de carbono, acho que nós estamos iludindo essas pessoas aí, sabe? Assinando contrato de 25 anos, 30 anos, coisa desse tipo. Ninguém não vai comer carbono, nós precisamos dedicar a atividades produtivas de forma mais sustentável. Aí, tá, né? Então, eu acho que nós temos aí umas certas mistificações que é muito perigoso aqui numa proposta de desenvolvimento agrícola aqui para a Amazônia. Para mim, para a gente evitar desmatamentos queimados na Amazônia, nós vamos ter que utilizar eu chamo aqui a primeira natureza, que é a área que não foi mexida. A segunda natureza são aquelas áreas que nós já destruímos, já desmatamos aí, que representa 3 estados de São Paulo, dos quais 2 estados de São Paulo é para o setor de pecuária. É muita área para esse contingente. Nós precisamos reduzir essa área pela metade. Aí, tá? Acho que é possível via intensificação. Aí, tá? Então, acho que nós já desmatamos muito, e não é fazer o homem voltar à floresta, acho que é o contrário aqui. Porque nós analisamos, por exemplo, aqui, nós vamos ver uma grande heterogeneidade tecnológica na agricultura amazônica. O estado do Pará é o maior produtor de mandioca do Brasil desde 1992, aí, tá? Produzindo apenas 15 toneladas por hectare, enquanto os paranaenses são o segundo produtor, consegue produzir 25 toneladas e assim por diante. Aí. Como o tempo é muito curto, aí, eu queria já passar para umas sugestões aí. Tá? Eu acho que nós temos aí dezenas de sugestões aí. Isso depende muito do preço de mercado. Por exemplo, castanheira tem um grande mercado. Lá no Pará, por exemplo, um quilo de castanha está R$170 um quilo, assim. E não é da castanha boa, não. Tá? Você pode aumentar esse preço para R$300, mas você não consegue dobrar essa oferta aí. Então, nós precisamos plantar castanheira. O problema de plantar castanheira, a Embrapa tem toda a tecnologia, isso vai demorar 20 anos para você colher, aí, 15 a 20 anos. Esse é o problema da bioeconomia aí. Tá, né? Então, por exemplo, castanheira nós podemos plantar 25 hectares, pau-rosa, que fazia parte da componente Chanel número 5 até 1998, hoje não leva uma gota sequer de pau-rosa, nós podemos plantar 50 mil hectares e ter mercado aí. Da mesma coisa, nós podemos plantar também o xizeiro, outras plantas, por exemplo, cacaueiro, por exemplo, nós podemos dobrar essa área de 200 mil hectares existentes aí, tá? Porque tem mercado dentro do contexto de 10 anos. Precisamos criar um plano nacional de cacau, um plano nacional de dendê, um plano nacional da boate. Precisamos acabar essa xenofobia botânica e animal que permeia em muitas dessas discussões aqui na Amazônia. Acho que não se pode... pessoal é contra a soja, contra o eucalipto, contra o dendê, contra a pecuária, etc, etc. Tudo que parece que vem de fora é contra. Mas não são contra, por exemplo, pimenta do reino, contra a juta, etc. Gente, eu tinha mais coisas para colocar, mas vou encerrar por aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor Alfredo Roma. Agora nós vamos ouvir o George Paulos. Muito bom, muito obrigado. Boa tarde. Eu, antes de começar, gostaria de agradecer o convite, parabenizar todos os funcionários do Instituto, toda a equipe responsável pelo CHAI, por esse evento tão legal que a gente tem poder trocar ideias aqui com várias pessoas nos diferentes painéis. Eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, minha primeira visita ao Estado, e minha primeira impressão está sendo excelente, estou sendo muito bem recebido. Muito bem, como foi dito, eu estou aqui representando o Instituto de Engenharia, uma entidade do Brasil, que está sediada em São Paulo. E a pergunta que eu acho que muitos devem estar se fazendo, bom, o que tem um engenheiro falando aqui sobre, e eu não sou um engenheiro florestal, tá? Eu sou engenheiro de produção, o que está um engenheiro de uma entidade de São Paulo falando sobre bioeconomia, né? Em 2020, o Instituto, que é uma entidade que tem 108 anos, premiou um engenheiro pela sua carreira, professor Carlos Nobre. Alguns aqui mencionaram alguns estudos dele, né, sobre o tipping point, sobre os rios voadores, que é do Antônio, irmão dele. E, nesse momento, então, nasce no Instituto um grupo que começa falando de Amazônia e bioeconomia e, rapidamente, se transforma num grupo que passa a olhar, então, a bioeconomia nacional, todos os biomas do nosso país.
alguns projetos aconteceram nesse grupo. Um que foi lançado ano passado, eu vou convidar todos vocês a baixarem no site. Ele se chama Uma Base de Conhecimento para a Estratégia Nacional de Bioeconomias. Esse estudo nasce em 2021, ainda num contexto de um outro governo federal e com a ambição de começar a organizar as informações para, no momento em que o governo federal passasse a olhar a bioeconomia como uma coisa que merecesse ter uma estratégia nacional, parte do caminho tivesse já sido percorrido. Eu queria chamar, até conectando, né, com a fala do professor Roma aqui antes, que a gente escolheu o termo bioeconomias, porque rapidamente a gente percebeu que existe uma disputa, né, de narrativas e de conceitos, e a gente, na nossa perspectiva de engenharia, a gente, na verdade, quer incluir o maior número de atividades econômicas, ao invés de dizer, não, essa daqui é bioeconomia, essa daqui não é. Então, para a gente, agricultura é bioeconomia fácil, de largada. A gente está, na verdade, tentando incluir na mesa para falar sobre bioeconomia outras atividades econômicas que talvez pareçam meio estranhas à bioeconomia, mas que também deveriam estar sentadas à mesa. Existe... Obrigado, alguém concordou aí comigo. Sempre que me dão um microfone para falar sobre esse projeto, eu começo com uma coisa que vai ficar um pouquinho mais claro, porque que é um pedido para que as pessoas não usem mais a palavra sustentabilidade. Essa é uma palavra que eu proponho que seja eliminada dos nossos discursos. Por quê, né? E aí eu trago a minha perspectiva da engenharia. Eu, por diversas vezes, vi, e tenho, evidentemente, eu tenho interesse pelo tema da sustentabilidade, e por diversas vezes eu vi projetos de engenharia e projetos de construção, né, processos de construção de projeto de engenharia, que chega uma hora que você fala, bom, e a sustentabilidade? Não, está fácil, põe no tema. Então, virou o projeto da estrada XPTO sustentável, a rodovia da sustentabilidade, e termina aí. Termina aí, muito em parte, porque a formação de um engenheiro, ela não é feita dessa forma. A despeito do fato de que os jovens que estão hoje na escola, eu posso falar porque tenho contato com eles, e já fiz pesquisa, né, eles querem muito ter uma formação mais voltada para a sustentabilidade. Então, a proposta, isso está detalhado no estudo, é que, ao invés da gente falar de sustentabilidade, a gente fale de, no caso ambiental, do bioimpacto. Então, o bioimpacto, a gente precisa medir, mensurar as coisas. E o agro, trazendo, né, essa discussão para o agro, ele vai ser uma atividade de alto impacto sempre, porque o agro, gente, tem que alimentar a população de 8 bilhões de almas que estão andando por aí. Então, vai ser uma atividade de impacto, sim, sempre. E não tem o que... Claro, a gente pode melhorar. A discussão é quantas toneladas a gente está produzindo numa determinada área, né? Quilos por hectare. Como que isso está evoluindo ao longo do tempo? Essa é a discussão de sustentabilidade, né, que a gente, enfim, defende. Isso, de novo, não é só para o agro. O nosso estudo, para tentar ficar aqui dentro do tempo, ele foi feito por uma equipe de 25 líderes de diversas áreas da economia, governo, academia, indústria. Tem um representante indígena também. E qual foi a ideia? A gente trancou essas 25 pessoas numa sala para construir consensos. Então, é um estudo de busca de consensos e prioridades. Então, a gente tem quais são as oportunidades da bioeconomia, quais são os riscos da bioeconomia, que capacidades a gente precisa desenvolver no país para a nossa bioeconomia. E a lógica do estudo, ela está sustentada numa definição de um outro engenheiro, que também foi homenageado no Instituto, professor Silvio Meira, e ele diz que a estratégia é um processo, não é uma coisa, né? É um processo. E o processo da estratégia é a transformação de aspirações em capacidades. Então, você define o que você almeja
para a bioeconomia. Foi isso que a gente fez aqui. O que deve ser a bioeconomia? E aí, o trabalho da estratégia é identificar quais são as capacidades que precisam ser desenvolvidas para que você alcance aquilo que você almeja, aquela sua aspiração. E aí eu vou concluir aqui a minha fala, trazendo só a aspiração que esse grupo, não é uma coisa, enfim, não saiu da cabeça de um brilhante engenheiro, mas foi uma coisa construída com muitas idas e vindas, né, junto a esse comitê de líderes que a gente chamou. Então, qual que é a aspiração, né? Onde a gente acredita que a bioeconomia deve chegar? E eu acho que isso cabe a gente pensar na pergunta de como que o agro é mais bio, né? Se é que o agro pode não ser bio, mas como ser mais bio é como chegar mais perto dessa aspiração. A aspiração é o Brasil posicionado como um líder global das bioeconomias via inovação, focalizada em conhecimentos, produtos e serviços. Não são qualquer conhecimentos, produtos e serviços, são conhecimentos, produtos e serviços de maior valor agregado, para a gente não ficar com menos de 1%. Se não for maior valor agregado, a gente vai ficar com menos de 1%. Para o desenvolvimento econômico tangível, resiliente, regionalizado, conciliado com a valorização da sociobiodiversidade. Conciliado com a valorização da sociobiodiversidade e particularmente reconhecido pela inclusão social e diminuição da pobreza. Particularmente, que é o grande problema que a gente tem para resolver no Brasil, né? Bom, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso painel. Antes, agradecer aqui a presença da minha colega secretária adjunta de planejamento, que diz ela que veio aqui só para ouvir esse painel, Kelly Lacerda. Agradecer também a presença do Adriano, lá da minha secretaria, que também foi um dos que disse que veio para prestigiar esse painel. Sem mais delongas, Marcelo Chama. Boa tarde, todas e todos. Aqui eu virei Marcelo Chama, porque aqui, ao chamar, virei Marcelo Chama Carbono. E eu queria chamar mais oxigênio para a gente respirar um pouquinho esse ar aqui e saber que a gente precisa desse ar, e foi a primeira coisa que a gente fez quando chegou aqui nesse planeta, foi respirar. Então, o processo de respirar é um ato de inspirar e expirar. Então, não é sobre gás carbônico ou oxigênio, é sobre o equilíbrio de cada coisa. A natureza é sobre equilíbrio sistêmico. Então, queria agradecer também a produção e agradecer principalmente o doutor Eufran Amaral, que é um grande parceiro e um mestre também para mim. Trabalha aqui também na Embrapa, foi secretário do Meio Ambiente e me fez esse convite com muita honra, ainda mais um evento chamado Chai. E se eu estou sentado aqui nessa cadeira hoje para falar de carbono, é por causa dos chais, é por causa da Amazônia, é por causa da floresta, que eu, desde 2001, bebo dessa fonte aqui, da maestria dos povos originários. E em 2009 fiquei sabendo do programa jurisdicional aqui do Acre, do CISA. E em 2000, aí fiquei sabendo que os territórios foram mapeados e estavam originando crédito de carbono, mas não teve essa consulta pública. Então, em 2010, eu estava na COP16 em Cancún, protestando, que é a palavra correta ali, como ativista, contra o crédito de carbono e contra o mecanismo de rede, de proteção da floresta, porque toda uma questão que era também colocada em relação a greenwash, em relação a dar oportunidade para as empresas poluírem. E ali a gente conseguiu a salvaguarda de Cancún para consultar os povos indígenas e os povos ribeirinhos, os que ocupam o território. E ali eu comecei a entender e estudar o mecanismo de carbono e entender que, assim como a tecnologia, assim como a energia nuclear, assim como o agro, ele é uma faca de dois gumes, que a pessoa pode usar para um impacto positivo ou para um impacto negativo. E muitas coisas a gente já viu em relação ao crédito de carbono e em relação ao agro também,
e agora a gente está vendo em relação à inteligência artificial. E cada um aqui trouxe sua visão de bioeconomia. Eu gostaria de trazer a minha também, né? Bio já foi trazido como vida. E economia, parece que nas escolas, na universidade, ela é ensinada como a ciência da escassez, ou a gestão da escassez, né? E, na verdade, que escassez é essa? Eco é casa em grego, né? Então, é a gestão da nossa casa. E a nossa casa aqui é esse planeta maravilhoso, chamado Gaia, já trazendo James Lovelock com a teoria de Gaia, que é um sistema vivo, né? Que está aqui também respirando com nós e através de nós, nos trazendo essa oportunidade da biosfera e para a gente ter a vida, a água e poder se manter aqui vivo como células aqui ou regenerativas ou cancerígenas. Então deveria ser a gestão da nossa casa e gestão da abundância, né? A Terra ela é abundante por natureza, mas a gente consegue deixar que entre um sistema de cadeia comando-controle e instale uma crença que vai faltar, e aí essa profecia da escassez ela se cumpre, fala para estocar, por isso muita coisa estraga nos celeiros e em vários processos de estocagem, e a comida e o recurso não é distribuído. Então é muito mais como a gente faz essa gestão, entende a distribuição, entende a complexidade de cada coisa. E é muito fácil chegar e apontar um problema. O problema está no agro, o problema está no sistema. E por muitas vezes eu tive nesse lugar de apontar. Mas eu acredito que a solução é essa aqui, é diálogo, entendeu? Diálogo, a gente caminhar através para chegar a algum lugar, para não convencer, para não culpabilizar, e entender quais soluções tem já no território. Então, o meu papel aqui hoje é a gente começar esse diálogo com pessoas tão potentes, assim, pensantes. E traz seu reloginho aqui só para vai mostrando. Tá. Então, só para fazer a gestão também da minha abundância aqui. Na verdade, o nosso desafio aqui é o mesmo desafio que a humanidade está passando, não a Terra, que é assim, o tempo é o nosso maior inimigo, entendeu? Porque a Terra ela vai se regenerar como ela já passou por vários processos, mas a humanidade, a gente está talvez diante dessa extinção em massa, muitas vezes por uma gestão mal feita dos recursos locais. Mas a estocagem não é o caminho é desenhar de forma inteligente, eficiente, utilizando a inteligência artificial para nos ajudar disso, e está chegando nesse lugar, tanto de agricultura de precisão, como nesse lugar de distribuição de recursos, de fortalecimento e financiamento, como a gente viu no painel anterior, e que eu pretendo trazer aqui também, através de tecnologias também como blockchain, que traz rastreabilidade, mais transparência, tokenização, para a gente trazer mais liquidez para o que está estocado ali sem acesso. E eu acredito que a abundância, recursos, corrente, é muito sobre acesso, mais do que você ter, a posse é você acessar. Então, o ponto-chave que eu quero trazer é que é muito mais complexo do que a gente imagina. Não adianta a gente culpabilizar. É entender que o meu olhar nesse livro de Gaia, no capítulo 2025, a palavra do capítulo é transição. E aí essa transição ela já está acontecendo. Eu acredito que todos aqui nessa sala viveram uma transição do analógico para o digital, entendeu? Da fita cassete para a Netflix. E estamos diante de transição a todo momento. Então, assim, o mercado de carbono ele começou ali em 1998, com o protocolo de Kyoto, teve vários processos, e agora, 11 de dezembro, aqui, a gente teve a Lei 15.042, que regularizou o mercado de carbono, que só vai ser implementado mesmo na prática em 2027. Então, foi falado da Hey Green, foi falado da Mombac, que é processo que grandes big techs que não estavam preparadas para esse crescimento da inteligência artificial como está, apalavrando que vão comprar esses créditos. E tem muita coisa que está bugada nisso, que pessoas que preservam a floresta, como foi falado, pagam 500 no hectare, mas a terra produtiva paga muito mais, mas o que é verdadeiramente produção? E eu acredito que a gente tem muitas soluções, e é isso que eu queria falar agora. Dentro da transição, eu concordo que sustentabilidade não adianta mais, se a gente for manter na sustentabilidade, a gente vai colapsar. Então, a gente precisa regenerar, começando pelo ser humano, começando por regenerar a nossa visão e regenerar também ecossistemas. Então, já tem um processo muito evolutivo
de agricultura regenerativa, de pecuária regenerativa, de piscicultura regenerativa, e aos pouquinhos, se a cada ano a gente for premiando e bonificando, como chama de bônus de carbono, em espanhol, como o amigo lá da Casteira falou, quem vai fazendo uma transição aos pouquinhos, de 10%, 15%, 20%, você vai incentivando aquela evolução. E aí a gente pode caminhar verdadeiramente para um processo que aí sim sustenta a vida, mas primeiro é uma curva de regeneração que a gente precisa fazer. E, para isso, foi perguntado, como é que o agro é mais bio? Está aí a resposta, bioinsumo, entendeu? E o agro já está utilizando muito de bioinsumo, pó de rocha, biochar, processo de biofertilizante através de bactéria, do melaço da cana e vários outros. Então, assim, se a gente é celeiro do mundo, o Brasil, a gente pode também ser o cérebro, e a Amazônia, junto com as algas, que é importante dizer, pode ser o pulmão do mundo. Mas a gente precisa agora se unir e ter rodas de diálogo sem culpabilizar. O Brasil é uma potência para gerar essa transformação, essa transição, e eu acredito que a gente está caminhando para isso. Mas precisa da opinião pública cobrando e precisa da gente se abrir para receber benefício financeiro. E o crédito de carbono é isso, é um ativo financeiro, um dos. Então, foi falado de serviços ecossistêmicos, a gente tem aqui quem pague pela plantar água, plantando água floresta, quem paga por quem está cuidando de nascentes, serviços culturais, são serviços ecossistêmicos, aqui a educação do povo tradicional. Então, existe um caminho muito grande e a gente pode se unir e fazer isso acontecer. Então, assim, os benefícios estão aí, existem N formas para pagamento de serviço ambiental, mas a gente não está conseguindo linkar o segundo setor com o terceiro, e o primeiro setor está tentando colocar políticas públicas para isso chegar no território. Mas eu concordo que está difícil, é uma longa jornada, mas eu sinto que estamos evoluindo comparado ao que eu estava lá em 2010, na COP16. Então, o convite é assim, vamos ocupar essas cadeiras. Eu vim para essa cadeira de presidente da Cooperativa Brasileira de Crédito de Carbono, estou dentro do Ministério do Meio Ambiente, no programa jurisdicional do CONARED, para levar essas políticas públicas. Agora, a COP, o Ministério Público, a última fala para a gente ocupar essas cadeiras na COP 30, que é um absurdo, o próprio povo da Amazônia não poder ir lá de áreas de $1.000. Parece que o Ministério Público agora taxou e falou, não vai ser mais de $100. Vamos ver se é isso e vamos ocupar essas cadeiras, vamos levar nossa voz, articulação com o território e não vir algo pronto de cima para baixo. A gente precisa dialogar e circular mais a palavra e aprender com os povos originários que já faz bioeconomia aqui há séculos. Grato. Rauch. Agora vamos ouvir o Judson, não que seja o menos importante, muito pelo contrário, mas por ser prata da casa, nós deixamos para fechar essa primeira rodada e quisemos, por uma questão de fidalguia com os nossos painelistas visitantes, que falassem primeiro. Judson, por favor, sua visão. Bom dia, boa noite, quase, boa tarde, boa noite a todos, a todas. Eu agradeço aos organizadores pelo convite. Eu não vou entrar mais na discussão do termo de bioeconomia, acho que vocês já ouviram bastante sobre isso. Eu acho que vou entrar um pouco mais, e não vou entrar tanto na parte de detalhamento, que o Roma já falou, mas a primeira coisa que eu ia dizer para vocês é que, assim, bioeconomia e a agricultura, o agropecuária, já estão ligados, no caso da Amazônia, há mais de 12 mil anos. Né, porque desde que o homem entrou nas Américas, e semana passada saiu um artigo mostrando que lá nos Estados Unidos eles fizeram uma datação recente e agora concluíram que o homem chegou às Américas há mais de 20 mil anos, né, desde que ele entrou aqui, o homem por um certo tempo foi coletor, né, mas que é uma atividade também, e depois desenvolveu atividades. Tem vários estudos que mostram que do bioma amazônico, mais de 50% da floresta é a floresta antropogênica. A terra preta do índio, os geoglifos que estão aqui mostram claramente que houve uma ocupação intensa desse bioma e essas pessoas produziam alimentos para si, né, e modificaram o ambiente em função da sua ação.
O que eu acho assim, o que eu queria colocar como pano de fundo é o seguinte: por milhares de anos, essas populações guardam os recursos naturais da Amazônia, mas se você olhar o mapa do Brasil com os indicadores socioeconômicos, eu chamo de um paradoxo na Amazônia, porque no Nordeste você tem restrição hídrica, etc. Mas na Amazônia, onde você tem um estoque formidável de riqueza de recursos naturais, e você tem condições ambientais bem favoráveis para o crescimento das plantas, etc., você tem pessoas que guardam 80% ainda do bioma Amazônia está com vegetação nativa, grande parte já discriminada como unidades de conservação de uso sustentável. No entanto, as pessoas que vivem, que são os guardiões desses recursos, dessa riqueza formidável, vivem em condições de pobreza, extrema pobreza, né, dependendo de programas de complementação de renda. E como a gente sabe que no Brasil poucas políticas são políticas de Estado, e a maioria são políticas de governo, quando muda o governo, muda o enfoque, essas populações são extremamente vulneráveis. Então, do ponto de vista da Embrapa, o que a gente pensa? Nós sempre colocamos o seguinte: esse paradoxo de riqueza com pobreza é insustentável, não tem na história da humanidade. Eu desafio qualquer pessoa a me citar um caso da história da humanidade, de pessoas vivendo na pobreza, guardando uma riqueza de recursos naturais. A tendência é degradar na busca de ter uma vida digna, de melhorar, de garantir o seu alimento, a sua sustentação. Então, do ponto de vista da Embrapa, a Embrapa sempre pensou o seguinte: nós precisamos buscar soluções, no caso da Amazônia e também do Nordeste, buscar soluções sempre com os atores que estão lá. Então, quando eu vejo essa polemização, na Amazônia, o bioma Amazônia, se você considerar o bioma como um todo, ele é muito grande, né? Só a parte brasileira é maior do que a Europa Ocidental. Então, se você considerar que nós temos aqui populações indígenas, populações extrativistas, ribeirinhos, nós temos quase, o Roma falou aqui, 1 milhão de produtores assentados em assentamentos, né? Nós temos médios e grandes produtores, pecuaristas, produtores de soja, etc. Todos esses atores estão aqui e vão continuar aqui. Então, nós temos que buscar soluções para que todos esses atores possam desenvolver suas atividades com menor impacto ambiental e fazendo com que a base de recursos naturais, já que você teve um impacto ambiental de converter áreas de floresta para uso agropecuário, que a gente consiga fazer isso com maior ganho social, com menor impacto ambiental. E nós temos soluções para isso. Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, no Pará e no Amapá. A Embrapa desenvolveu uma tecnologia de manejo de açaizais nativos. Uma família manejando 30 hectares de açaí nativo consegue gerar renda para estar na classe média brasileira. Olha que legal, né? Se você pega em Cruzeiro do Sul, em Bragança, os produtores de mandioca que o Roma colocou, lá na região de Bragança, uma região antiga, solos cansados, e esses produtores não têm condição de comprar adubo, trator, etc. e tal. Mas a Embrapa desenvolveu tecnologias, tanto lá como aqui em Cruzeiro do Sul, onde uma família com 2 hectares de área degradada consegue recuperar essa área, produzir mandioca, produzir farinha de qualidade, já com indicação geográfica, e consegue uma renda que coloca essa família na classe média, renda média brasileira, né? Um produtor hoje, em Rondônia ou no Acre, plantando 2 hectares de café, usando tecnologias também, é lógico que esse produtor vai precisar de acesso a crédito, assistência técnica, mas ele consegue estar na classe de renda média alta do Brasil, com 2 hectares. Então, não é uma coisa grande. Nós estamos vendo agora a Cooperac, por exemplo, que é uma grande cooperativa agroextrativista, buscando sistemas que possam aproveitar as áreas que já estão desmatadas dentro das reservas extrativistas e trazer essas áreas para um sistema de produção que possa ser um sistema que, numa área pequena, consiga gerar renda, porque o que acontece? Quando a reserva Chico Mendes foi criada, por exemplo, tinha 1.000 famílias, para 980 mil hectares. Tem quase 4.000 famílias lá. Como é que você aumenta a capacidade de suporte com a população crescente sem dizimar a floresta? Esse é outro desafio. E, para isso, você precisa de inovação, não só inovação tecnológica, mas inovação social também, né? Eu sei que o meu tempo está quase acabando, eu queria só entrar um pouco. Então, assim, o que eu digo é o seguinte: nós temos soluções,
né, para fazer. Eu queria só, antes de mostrar para você um relatório da FAO, saiu agora em 2024, né, fazendo uma avaliação dos impactos dos sistemas agroalimentares no mundo todo. Ele chegou à conclusão seguinte, que de 2000 a 2022, a intensidade de emissões de gases pelos sistemas agroalimentares no mundo, ela diminuiu 39%. O que significa isso? Significa que nós estamos conseguindo produzir mais alimentos, usando menos, causando menos pressão na base de recursos naturais. Isso é importante quando você fala em bioimpacto. É isso aí que nós temos que calcular. É quanto que eu estou mobilizando, seja da floresta, seja da área que foi desflorestada, quanto que eu estou mobilizando e quanto eu estou gerando de alimentos, alimentos saudáveis, de qualidade, para alimentar uma população que nós estamos falando que é 8 bilhões, mas que vai chegar a 11 bilhões em 2100. Né? Então, essa é uma coisa importante. E aí, em termos de que os organizadores pedem que a gente apresente propostas. Olha, a primeira coisa que eu acho que nós temos que lutar como sociedade é para que nós tenhamos mais políticas de Estado e menos políticas de governo. Eu gosto de dar muitos exemplos, é o seguinte, qualquer governo, seja ele de direita ou esquerda, que assumir no Brasil, não vai acabar com o SUS. Vocês concordam comigo? Porque a sociedade se apropriou dele. Qualquer governo que assumiu o Brasil não vai acabar com o programa de complementação de renda, seja ele Bolsa Família, Bolsa o quê, mas isso é uma coisa que a sociedade brasileira já assumiu, que nós queremos que tenha esses programas, porque o custo-benefício, o benefício-custo deles é muito alto. Né? Eu até divulguei na semana passada uma avaliação dos impactos do programa Bolsa Família nos últimos 20 anos, é uma coisa formidável. Né? Então, assim, nós precisamos mais políticas de Estado e menos políticas de governo, menos variação. Isso é importante. E coisas específicas, por exemplo, tem um estudo do IBGE que mostra que quase 70% dos municípios brasileiros são municípios rurais. São pequenos municípios onde grande parte... minuto, Júdice. Tá. Então, nós precisamos, por exemplo, o quê? Formação técnica para os jovens rurais, porque o jovem está saindo do campo em busca de estudo na cidade e não volta para o campo. Nós estamos tendo, hoje eu estava no outro evento, nós temos um apagão de pessoas, os produtores estão envelhecendo, a família está ficando pequena e daqui a pouco nós vamos ter problemas de como fazer para alimentar uma população na cidade se você não tem pessoas, não dá para mecanizar tudo. Né? Além da formação, por exemplo, nós estamos falando em reduzir as emissões de gases, fazer uma produção usando bioinsumos, etc. e tal. Nós precisamos... Hoje, você tem a linha branca de eletrodomésticos, você tem uma tributação diferenciada porque ela emite menos, polui menos. Por que não ter uma tributação mais diferenciada com a produção que vem de cadeias produtivas que tem menor impacto ambiental, maior impacto social, benefício social positivo e maior benefício econômico. A Costa Rica tem um sistema exemplar de avaliação desse sistema de remuneração dos produtores que considera não só a questão ambiental, considera a questão ambiental, social e econômica. Eu acho que nós temos que aprender com as experiências que deram certo nos outros lugares e trazer isso para o Brasil. Muito obrigado. Eu faço uma pergunta para os três, assim, mas entendendo também desse estudo também, e eu acredito que a palavra engenharia, principalmente de produção, encaixa muito, e pegando esse exemplo de bonificar, né, e também trazer benefício fiscal para o produtor rural, o pecuarista, o agrofloresteiro, como que vocês imaginam um sistema integrado que tenha o instrumento financeiro, né? Aqui foi falado Fundo Amazônia, BID, então tem um fundo, seja ele intersetorial, mas também olhando para a questão social como um Bolsa Família, e como que isso pode ser aplicado trazendo todo o aprendizado do agro, todo o aprendizado da Embrapa aqui, do programa Cerrado, uma coisa para escalar, porque a agrofloresta tem um desafio mesmo de escalar. Então, como que vocês enxergam disso de forma integrada, do sistema financeiro, desde da Faria Lima, a Bolsa do Café, Bolsa de Nova York, até
chegar no produtor? Como que a gente poderia pensar uma engenharia disso? Eu acho que tem uma reflexão que tem um problema de óleo e água, sabe? Que não se mistura nessa equação quando a gente coloca a questão da grana, né? Do capital. Até era uma pergunta que eu ia fazer acho que é um diálogo interessante com o diálogo com o painel anterior. Porque a gente sempre tem essa palavra da diversidade, né? A gente quer, especialmente quando começa a se falar da Amazônia, a gente fala da importância da diversidade, que não é um privilégio da Amazônia, todos os biomas brasileiros são mega diversos, não tanto quanto a Amazônia, né? Mas e quando a gente vai falar com o capital, e eu falo como engenheiro de produção, tá? A gente quer escala, é a primeira coisa que o pessoal fala, mas isso aí não escala, isso aí não cria escala. E aí, assim, eu com um colega, cunhei uma frase, né, que é assim, a gente precisa da escala da diversidade, que parece um contrassenso. Né? Quer dizer, como é que você vai ter escala da coisa diversa? Normalmente, quando você faz escala, é a solução que a tecnologia do agro que a gente tem hoje, como ele bem apontou, é essa. Né? A gente precisa produzir em escala soja, milho, enfim, tem aí 10 plantas, né, que estão sendo produzidas em grande escala e estão alimentando o mundo, em diferentes receitas. Existe uma inovação que precisa acontecer, que eu acho que é uma inovação dos meios de produção, que permitam que a gente tenha essa escala. Né? E o professor estava falando sobre o professor Abramovay, né? E a crítica da monotonia alimentar que a gente tem, e a necessidade de ter uma alimentação mais diversa. Né? Então, essa busca da escala, eu penso que tem uma dificuldade. E, por outro lado, quando a gente pensa que a gente não precisa criar muitos milionários, não é esse o desafio do Brasil, criar milionários. Não, nosso desafio é criar milhões de pessoas na classe média, que entrem, que ascendam, né, alguma coisa próxima à classe média, não vou nem falar classe média. Então, talvez aí a gente tenha uma possibilidade de fazer essa escala da diversidade. Né? Quer dizer, milhares de pequenos empreendedores, agricultores. Né? Eu acho que um requisito para qualquer sistema, eu fico um pouco chateado, faz 30 anos que eu fico chateado com isso, porque, por exemplo, toda vez que você vê uma relação entre uma grande empresa, eu posso citar N exemplos, e comunidades, por exemplo, eu lembro do exemplo do óleo da castanha lá no Pará, que ia para uma empresa de cosmético multinacional, mas que a comunidade indígena ficava com um pedacinho assim, e lá ficava tal. Faz mais de 500 anos que o Brasil é como se fosse a Amazônia, é como se fosse um celeiro onde as pessoas vêm. Tem o caso da quina no Equador, o caso da borracha aqui em partes dos países amazônicos, onde a gente é a fonte, onde as pessoas acessam essa base de recursos naturais, mas a riqueza fica lá fora. O Salo mostra muito bem aí que a gente tem uma movimentação de 400 bilhões de dólares de produtos da Amazônia, mas a Amazônia fica com 0, alguma coisa desse produto. Então, eu acho o seguinte, qualquer processo, qualquer estrutura que seja organizada para trabalhar seja com remuneração de serviços ambientais e tal, nós temos que fazer com que os benefícios sejam melhor distribuídos. O Brasil é um país extremamente desigual e eu não quero usar a palavra framework em inglês, mas essas estruturas, esses arranjos, eles têm que ter uma distribuição mais igual. Né? E precisamos de coisas que tenham uma perspectiva de continuidade. Não quero usar o termo sustentabilidade, porque para mim sustentabilidade tem muito a ver com continuidade, mas não é continuidade só ambiental, não. Porque o que acontece? Quem está lá na ponta, a comunidade indígena, o extrativista, ele acaba ficando sábio,
porque ele sabe que hoje tem uma política, amanhã não vai ter, então ele começa a se prevenir contra isso. A descontinuidade é ruim, é igual quando você faz uma amizade ou quando você faz um relacionamento e você quebra a confiança e depois para reconquistar é muito difícil. Então, a gente precisa de ter coisas que, primeiro, sejam bem estruturadas, os benefícios sejam bem distribuídos e que você tenha como avaliar e monitorar isso para garantir que essa coisa seja contínua, né? Porque, senão, as pessoas não vão se engajar disso de forma... Você tem um avanço, nós tivemos aí a redução... Estou acabando. Nós tivemos a redução do desmatamento em 2012, aí foi lá para cima de novo. Agora nós estamos tendo queda, daqui a pouco aumenta de novo. Porque as pessoas, e não é só por questão de grilagem, não, as pessoas sabem o seguinte, elas respondem alguém falou em governança aqui no painel anterior, que a governança é baixa, etc. e tal, é verdade, e em todos os momentos ainda é baixa. Né? Então, eu acho que a gente precisa de ter coisas que sejam mais bem estruturadas e que tenham essa perspectiva de continuidade. E eu não vou usar os 2 minutos, mas uma palavra dele para ele que está ligado a essa mesa, que mexe com o agro. Ele falou de monotomia, né? E a gente quer muito, às vezes, converter. O agro acha que, para entrar numa transição, tem que virar orgânico direto, e quem é agrofloresteiro ou protege a floresta aponta o agro. Mas, querendo ou não, esse pensamento também é uma monocultura. Então, a gente tem que integrar a diversidade, e eu acho que a palavra você usou muito bem, doutor, que é distribuição, entendeu? Estudar como que a gente consegue distribuir melhor os recursos, seja eles naturais, financeiros, alimentares. Grato. Bem, eu não tenho nada contra extrativismo vegetal, não tenho nada contra a agricultura agroecológica, não. Agora, nós estamos diante de um grande desafio aqui na Amazônia, né? Nós precisamos fazer voltar essa economia a crescer aí, sabe? Esse crescimento aí que nós vamos reduzir, por exemplo, uma grande massa de população vivendo de transferências governamentais, etc. Aí, tá, né? Outro grande desafio que vejo aqui, por exemplo, se comparar o censo de 2010 para 2022, aí, o Estado do Pará emagreceu 360 mil pessoas do meio rural. Não tem gente para colher cacau, não tem gente para colher pimenta, né? O pessoal do açaizeiro aí, dizer que na época da safra, o trepador colhe, você tem que dividir a safra aí. Precisamos avançar na mecanização agrícola também, né? Então, são desafios que se apresentam aí, tá? Agora, aí nessa questão de investimentos aí, outro mito que eu vejo um certo perigo aqui, um certo puto atraso, tá, né? Não tem nada contra aqui também, dizer, que acreditando que o conhecimento tradicional dos índios, quilombolas, aí vai salvar a Amazônia. Dizer, que os índios foram muito importantes, foram eles que descobriram a mandioca há 3.200 anos atrás, e nós estamos cultivando até hoje. Foram eles que descobriram muitas plantas medicinais, técnica de caça, técnica de pesca, plantas aromáticas, medicinais, etc. Mas o que nós estamos precisando aqui na Amazônia são pesados investimentos em ciência e tecnologia aqui na região. Aqui. Não é esse conhecimento empírico aí que vai resolver melhorar a vida dessa população, não, sabe? Então, esse é um grande grupo aí, tá, né? Dizer, que é o pessoal que está na pobreza aí, que tá, dos 800 mil pequenos produtores aí, metade está bem de vida, que são aqueles que plantam pimenta, cacau, dendê, integrados a grandes empresas, etc, etc. Tá? Agora, outra metade é representada por 500 mil famílias de assentados da reforma agrária aí, em 2.200 projetos de assentamentos aí, que simplesmente estão fazendo desmanche de lote, e aqui no Amazônia o legal e o ilegal se complementam aqui, sabe? Todos os dois se beneficiam do legal e do legal e do ilegal aqui. Agora, para acabar isso aí, nós temos que fazer investimento também, temos de aumentar a fiscalização e, principalmente, tecnologia. Nós estamos assistindo aqui na Amazônia grandes avanços, por exemplo, na medicina. Você vai dentro do mato aqui do Acre, o pessoal está usando o celular do último modelo aí, usando, por exemplo, vê na televisão conquista na operação de coração, etc. Mas na parte da ciência aqui, os cientistas da Amazônia ainda não deram a grande resposta que estão esperando aí. Quer dizer, que o investimento tem sido muito fraco, tá, nessa parte aí. Tá? E a comunidade acadêmica aqui da Amazônia está completamente desbalanceada. Tem metade desses PhDs aqui na Amazônia
é da minha área aqui, de ciências sociais, humanas, letras, etc. Aqui. Professor, Enquanto você examina, por exemplo, os tigres asiáticos na década de 70, os coreanos, chineses aí, do Taiwan, foram investir pesado no campo das engenharias aí. Então, nós temos de reivindicar essa parte aí. Tá? Por exemplo, só para terminar aqui o estado do Acre sofreu com vários municípios aí, não tiveram condições, os barcos levarem, o Amazonas principalmente, levar combustível aí. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, é interessante, por exemplo, essas comunidades plantarem dendezeiros aí. Tá, né? Por exemplo, uma experiência lá de Roraima aí, dizer que 15 mil hectares tentando 30 mil pessoas, 1 hectare, você gerando energia aí para 2 pessoas. Gente, então tem muitas sugestões aí de mercado aí, que o tempo não permite entrar em detalhes, tá, né? Que eu acho que fico à disposição de mais tarde, aí, se tiverem interesse, discutir isso. Muito obrigado.